Pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade à nossa matéria de contabilidade avançada internacional, tá? Conforme prometido na aula anterior, hoje nós vamos estar entrando numa matéria nova, um material novo na realidade. E esse material novo nada mais é do que consolidação, né? Um tema que cai, inclusive nas provas do CRC, e nós vamos estar vendo ele agora, a partir de agora. Eu vou mostrar o que é a consolidação, a quem se aplica a consolidação, quais os tipos de consolidação e como fazer principalmente, tá? Então vamos iniciar fazendo uma breve, né, uma definição sucinta e breve. A consolidação tem por objetivo apresentar demonstrações financeiras de duas ou mais sociedades como se fossem uma única entidade. Ou seja, cada empresa, cada entidade elabora suas demonstrações contábeis, né, balanço, DRE, enfim, elabora suas demonstrações contábeis, né, e a consolidação seria você unificar todas essas informações, né, por exemplo, todos os balanços de duas ou mais empresas numa única demonstração, num único balanço, tá? Então, a consolidação nada mais é do que a unificação dos dados de duas ou mais demonstrações, né? Por exemplo, três, quatro balanços, num único balanço patrimonial. As sociedades consolidadas continuam existindo juridicamente, sendo a consolidação efetuada apenas extracontabilmente. Então, o fato de eu estar consolidando as demonstrações não significa dizer que a empresa, a entidade que foi consolidada, deixará de existir juridicamente falando. Não. A consolidação ela, ela tem a finalidade de mostrar, de evidenciar de forma unificada a participação, que nós vamos ver qual tipo de participação que se encaixa nesse conceito, de forma unificada na empresa investidora. Tá? A companhia aberta que possui investimentos em sociedades controladas, que é o CPC 18, é obrigada a elaborar demonstrações financeiras consolidadas. Então, inicialmente, as companhias abertas que possuem investimento em outras empresas e esses investimentos são caracterizados como controladas, né, que nós já vimos que deve fazer as demonstrações financeiras de formas consolidadas. Então nós vamos ver como é que é feito isso. As demonstrações financeiras consolidadas compreendem balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração do valor adicionado e notas explicativas. De onde nós tiramos todas essas demonstrações? Qual que é a lei? Ou quais são as leis que regem, né, que discorrem sobre essas demonstrações contábeis? Como nós estamos falando de empresa de capital aberto, logo automaticamente nos remete à lei das SAs, que é a lei 6.404 de 76, tá? Só que ela não é a única lei que trata das demonstrações contábeis. Posterior, nós tivemos aí a 11.638 de 2007 e a 11.941 de 2009, que veio, que modificou até que radicalmente, né, a contabilidade no Brasil em atendimento às IFRS que visam padronizar, né, ou adequar a contabilidade no mundo, né? Então, o contador precisa saber dessas leis, tá? Bem como das alterações ocasionadas ao longo do período nas mesmas, tá? Então, 6.404 de 76, que é a lei das SAs,
a 11638 de 2007 e a 11941 de 2009. O pronunciamento técnico contábil que trata da consolidação das demonstrações financeiras é o CPC 36. O parágrafo CPC 36.10 praticamente exige que todas as entidades controladas elaborem demonstrações financeiras consolidadas. O CPC 36 foi adotado no Brasil também pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1240 de 2009, o que torna a consolidação de demonstrações financeiras obrigatória também para sociedades anônimas fechadas e para sociedades limitadas. Então, anteriormente, nós tínhamos como obrigatoriedade de consolidação apenas as SAs, né, sociedades anônimas de capital aberto, que tinham investimentos caracterizados como controladas. Só que, por advento da resolução do Conselho Federal de Contabilidade em 2009, além das empresas SAs de capital aberto, as empresas SA de capital fechado e as empresas limitadas que têm investimentos que se caracterizam, né, por ser controlada, então esses também têm que fazer a consolidação das demonstrações contábeis. Consolidação de controlada integral. Então nós vamos ver que existem as consolidações da controlada integral e da controlada parcial. Hoje nós vamos fazer a controlada integral. Na próxima aula vamos ver a controlada parcial. O que é controlada integral? Uma controlada é considerada integral quando pertence 100% à controladora. Ou seja, eu na condição de holding comprei 100% do capital da subsidiária. Logo, essa minha participação ela é tida como sendo controlada e é integral porque eu detenho 100% do patrimônio líquido da subsidiária. O processo de consolidação consiste em somar as contas do balanço patrimonial e de resultado das duas sociedades e eliminar o investimento pelos livros da controladora contra o patrimônio líquido da controlada. Então, nós temos lá o balanço e a DRE da holding e o balanço e a DRE da controlada. O processo de consolidação dessas demonstrações consiste em somar as contas do ativo e passivo da holding com as contas do ativo e passivo da subsidiária e as contas de resultado da holding com as contas de resultado da subsidiária. Só que, para fazer isso, se faz necessário fazer a eliminação de algumas contas, que nós vamos ver no papel de trabalho como é que é feito. Então, a primeira regra é o que está dizendo aqui. Eliminar o investimento, ou seja, nos livros da holding está contabilizada a minha participação na subsidiária numa conta chamada investimento, que é uma conta do ativo não circulante. Eu vou eliminar essa conta contra o patrimônio líquido da subsidiária, que é a controlada. Nós vamos ver isso mais para frente. Vai ficar melhor explicado. Note que a controladora, através do processo de ajuste do investimento pelo método de equivalência patrimonial, já reconheceu em sua contabilidade o lucro apurado pela controlada. Ou seja, nós vimos que as participações que são caracterizadas como controlada devem fazer a sua escrituração contábil baseada no MEP, que é o MEP de equivalência, método de equivalência patrimonial. E o MEP diz que o lucro ou prejuízo apurado na subsidiária deve ser contabilizado e reconhecido na holding, ou como receita de equivalência patrimonial quando for apurado um lucro, ou como despesa de equivalência patrimonial quando apurado prejuízo. Assim, o processo de consolidação de resultados consiste em substituir a receita ou despesa de equivalência patrimonial
contabilizada na controladora, desculpa, por receitas, custos e despesas incorridos pela controlada. Ou seja, quando uma subsidiária ela apura o resultado, o que significa? Significa que lá na DRE ela confrontou as receitas com os custos e despesas e chegou no resultado. Esse resultado pode ser um lucro ou pode ser um prejuízo. Em se tratando de lucro e sendo uma controlada integral, esse lucro vai ser contabilizado na holding como receita de equivalência patrimonial. Só que no processo de consolidação, eu vou eliminar essa conta chamada receita de equivalência patrimonial e vou fazer a soma do resultado antes de apurar esse lucro propriamente dito. Ou seja, antes de chegar no lucro, eu tenho as receitas, custos e despesas. São essas contas que eu vou somar para fazer a minha consolidação. Nós vamos ver isso no exemplo que tem mais para frente, que é esse daqui. A Hold SA adquiriu 100% do capital social da subsidiária SA em 1º de janeiro de X1 pelo valor total de 150, digamos aqui, reais, tá? Que corresponde ao valor do patrimônio líquido da investida nesta data. Ou seja, no começo do ano de X1, a Hold adquiriu 100% do capital da subsidiária pelo valor de 150 reais e esses 150 reais correspondia ao valor do patrimônio líquido da subsidiária. Tá? Então é uma controlada integral. A subsidiária apurou um lucro de R$ 45 reais em X1 e declarou dividendos de R$ 35 reais em 31 de 12 de X1. A Hold procedeu aos seguintes lançamentos contábeis referentes a esse investimento em X1. Então aqui nós já conseguimos identificar que é uma controlada integral, tá? E por ser uma controlada integral, nós temos que fazer essa participação, os lançamentos dessa participação, utilizando o MAP como método de lançamento, tá? E nós já estamos craques em saber quais são esses lançamentos contábeis da participação. O primeiro lançamento corresponde à compra, aquisição do investimento. Então, débito e investimento na subsidiária SA, que é uma conta do ativo não circulante, tá? E o crédito disponíveis, que foi de onde saiu, né, onde houve o sacrifício financeiro para fazer a aquisição desse investimento. Isso pela aquisição das ações, do investimento, na realidade, melhor dizendo. Depois, no decorrer de X1, a subsidiária apurou um lucro de R$ 45 reais. E esse lucro deve ser reconhecido e contabilizado na holding como rege as regras do MAP. Tá? Então, eu já tinha um débito nessa conta investimento subsidiária de R$ 150 reais, e como a subsidiária apurou um lucro, eu vou reconhecer esse lucro também fazendo um débito no meu investimento subsidiário SA, no valor integral, já que se trata de uma controlada integral. E como é um lucro, esse lucro, a contrapartida dele vai ser uma receita de equivalência patrimonial, ou seja, uma conta de resultado. Isso pelo registro do lucro apurado na subsidiária. Além de ter dado lucro de R$ 45 reais, a subsidiária declarou que vai pagar R$ 35 reais de dividendos. Né? Então, se ela vai pagar, a Hold contabiliza esse dividendo como um direito, né? O direito que eu tenho a receber. Então é dividendos a receber, débito. E o crédito, conforme rege a regra do MAP, os dividendos declarados ou pagos, principalmente os declarados, né, já que geralmente eles não são pagos no momento que eles são declarados. Então, os dividendos declarados, eles entram como diminuição, né, do valor do investimento. Ou seja, eu tive o débito aqui
por ocasião da compra. Depois tive um outro débito da mesma conta por ocasião do lucro declarado. Agora eu vou fazer um crédito de forma que vai subtrair dessa conta o valor que eu vou pagar de dividendos. Por que eu faço isso? Para que não haja uma duplicidade, já que eu reconheci o lucro, né, da minha, por ocasião, eu já reconheci o lucro da minha subsidiária do lançamento anterior. Então, quando eu declaro dividendos, eu lanço como contrapartida dos dividendos a receber um crédito na conta investimentos subsidiária para que não haja duplicidade de lançamentos. Isso aqui nós já estamos craques, tá? E só estou relembrando aqui, mas é o mesmo lançamento que nós já iniciamos quando começamos a falar do MAP. Agora esse aqui é novidade para gente. Papel de trabalho de consolidação para o exercício social findo em 31/12 de X1. Então isso aqui é um papel de trabalho onde eu vou conseguir visualizar a posição que eu tinha no balanço e na DRE da holding, no balanço e na DRE da subsidiária, né, para que eu consiga fazer as eliminações e, posteriormente, a consolidação tanto das contas de resultado como das contas patrimoniais. Tá? Então, na primeira coluna, eu tenho aqui as contas, ativos, passivos, receitas, despesas, né? A grosso modo dizendo não, é as contas patrimoniais, ou seja, o meu ativo e passivo e as contas de resultado. Receita, custo e despesas. Tanto da hold como da subsidiária. Na outra coluna, nós temos os valores que tinham nessas contas, né, na holding antes de fazer a consolidação. Então, tanto para o ativo, aqui, por exemplo, dividendos a receber R$ 35,00, investimento R$ 160,00, outros ativos R$ 605, somando tudo R$ 800,00 no ativo da minha holding. Dividendos a pagar não tem nada na minha holding, outros passivos R$ 130,00, patrimônio líquido R$ 540,00. Tá? Aí já entra na DRE, que inicia-se com a receita, né, que é as vendas, as despesas operacionais e a minha receita de equivalência patrimonial. Logo chegando num resultado, né, de R$ 800,00 também. E aqui ao lado eu tenho o balanço patrimonial e a DRE da minha subsidiária antes de fazer a consolidação. Então aqui outros ativos, R$ 215,00, dividendos a pagar R$ 35,00, outros passivos R$ 20,00, patrimônio líquido R$ 115,00, vendas, que já entra na DRE, R$ 185,00, despesas operacionais R$ 140,00, chegando aqui a um total de R$ 215,00. Tá? Então aqui o que eu fiz? Eu peguei o balanço e a DRE da holding, todas as contas, e ao lado balanço e DRE da subsidiária com os saldos antes de se fazer a consolidação. Para se fazer a consolidação, se faz necessário fazer a eliminação de algumas contas, tá? E, a grosso modo dizendo, as contas que eu vou eliminar são aquelas contas que eu tenho em comum. Ou seja, as contas que a holding e a subsidiária têm em comum. E quais são essas contas que a holding e a subsidiária têm em comum? Por exemplo, eu tenho aqui na holding R$ 35,00 de dividendos a receber. Se eu tenho R$ 35,00 de dividendos a receber, que é uma conta do meu ativo, um direito, logo eu tenho na minha subsidiária uma obrigação de R$ 35,00, que é os dividendos a pagar. Né? Então, quando eu vou fazer a consolidação, não faz sentido eu deixar R$ 35,00 de dividendos a receber e R$ 35,00 a crédito de dividendos a pagar.
Então, por isso se faz necessária a eliminação dessa conta, que é uma conta que as duas entidades têm em comum. Então, como é que eu elimino isso? R$ 35 aqui está a débito, né? Eu elimino ela fazendo um crédito no mesmo valor, que é o nosso lançamento letra A. Então, crédito de R$ 35. Se eu creditei, se faz necessário fazer um débito, né? E o débito vai ser justamente lá nos dividendos a pagar. Dividendos a pagar que estava a crédito na subsidiária, eu fiz um débito aqui de 35, então logo ele foi eliminado. Então creditei aqui dividendos a receber na holding e e debitei dividendos a pagar na subsidiária. Fiz a primeira eliminação. Uma outra conta que as duas entidades têm em comum é investimento. Esse investimento aqui nada mais é da participação da holding na subsidiária, né? Ou seja, eu tenho que fazer a eliminação dessa conta também. Como é que eu faço a eliminação dela? Bom, aqui ela está a débito, logo se faz necessário fazer um crédito do valor correspondente, né? Que é o nosso lançamento letra B, R$ 160. Beleza. Se eu creditei aqui, se faz necessário fazer um débito no valor correspondente, né? E quais contas que eu vou eliminar para fazer essa eliminação? A primeira é o que? O patrimônio líquido da subsidiária. Qual que é o valor do patrimônio líquido da subsidiária? R$ 115. Então, esses R$ 115 aqui está a crédito. Eu elimino ele fazendo um débito no valor correspondente. Tá. Só que aí tem uma diferença ainda. Eu creditei 160 aqui e aqui eu só debitei 115. Qual que é a outra conta que eu vou eliminar? A outra conta que eu vou eliminar é justamente a receita de equivalência patrimonial de R$ 45. Estava aqui contabilizada a crédito na minha DRE, logo eu vou fazer um débito de R$ 45. Ou seja, se eu somar os 115 mais os 45, eu vou chegar no valor total de R$ 160. Mas por que está feito assim dessa forma? Né? Por que está desmembrado esse valor aqui? Bom, vamos voltar aos conceitos iniciais. Aqui nós temos na subsidiária um patrimônio líquido de R$ 115. Ponto. Né? E existe essa conta aqui de receita de equivalência patrimonial que está contabilizado na holding. Né? E o que é essa receita de equivalência patrimonial? É justamente o resultado, ou seja, no caso, o lucro apurado na subsidiária no período correspondente. E como é que nós apuramos o lucro? Receita menos custos menos despesa. Vamos ver se é isso mesmo. Quanto foi a receita da subsidiária? Ou seja, as vendas totais. R$ 185. Lembrando que na DRE as receitas têm natureza credora, os custos e as despesas têm natureza devedora. As contas de natureza credora geralmente elas ficam entre parênteses, como está aqui, tá? E a de devedora fica sem parênteses. Então vamos lá. R$ 185 a crédito de receita, menos 140 de despesa operacional. Se nós fizermos essa conta aqui, nós vamos chegar ao lucro de R$ 45. Né? Quando nós apuramos um lucro e encerramos as demonstrações, para onde que vai esse lucro? Esse lucro é lançado, né, no patrimônio líquido da empresa. Ou seja, eu pegaria esse resultado aqui e fatalmente ele ia compor esse valor aqui do patrimônio líquido, né? Que seria o saldo anterior mais o lucro do exercício. Os 45 mais os 115 fatalmente chegaria no 160 do que eu fiz a crédito aqui no investimento, tá? Então a diferença aqui do porquê eu tive que fazer dois lançamentos
É porque aqui o patrimônio líquido ainda não está incorporando o valor do resultado que eu obtive aqui na apuração do meu exercício social, tá? Então por isso que eu tive que fazer um lançamento no patrimônio líquido e em separado da receita de equivalência patrimonial, ok? Beleza. Nós já fizemos a eliminação das contas que nós tínhamos em comum da hold com a subsidiária. Agora é só fazer a consolidação. Agora é mais fácil. Como é que eu faço isso? Vamos consolidar primeiro o balanço patrimonial. Vamos aqui na primeira conta. Dividendos a receber. Eu tinha R$ 35 na holding. Na mesma linha aqui, eu tinha 35 a débito e fiz um crédito de 35. Logo, saldo zero. Tá? Investimento. Eu tinha débito de R$ 160 aqui na holding. Fiz um crédito de R$ 160, logo, valor zero. Outros investimentos. Eu tinha R$ 605 a débito na holding e 215 na subsidiária. Somando as duas contas, R$ 820. Logo, o meu ativo consolidado vai ter o total de R$ 820. Simples, né? A mesma coisa eu vou fazer com passivo. Dividendos a pagar. Hoje não tinha nada, a subsidiária tinha R$ 35 a crédito. Fiz um débito de R$ 35, logo, não tem mais o que se falar de dividendos a pagar. Outros passivos. Na hold eu tinha R$ 130 a crédito. Na subsidiária, R$ 20 a crédito. Somando as duas contas, R$ 150. Patrimônio líquido. Na holding eu tinha R$ 540. Na subsidiária eu tinha R$ 115 a crédito. Porém, eu fiz um débito de R$ 115 que corresponde ao patrimônio líquido da subsidiária. Logo, essas contas aqui foram zeradas e eu repito os 540 que estava contido na holding. Vendas. R$ 470 na holding, R$ 185 na subsidiária. Somando-se as duas, né, eu chego ao montante de 655, agora incorporando as contas de resultado que é a minha DRE. Despesas operacionais. R$ 385 a débito na holding e 140 a débito na subsidiária. Somando as duas contas, R$ 525. Tá? Receita de equivalência patrimonial. Eu tinha um crédito na holding de R$ 45 e fiz um débito no lançamento de eliminação. Portanto, não tenho que se falar mais de equivalência patrimonial. E, dessa forma, nós fizemos a consolidação das demonstrações, pois nós eliminamos as contas que as empresas tinham em comum, que as entidades tinham em comum, e somamos as contas de ativo e passivos da subsidiária e da holding, bem como as contas de receita, custo e despesas que sobraram. Logo, nós tivemos aqui uma DRE consolidada, né, com a receita total, as despesas totais e o resultado, bem como o balanço patrimonial consolidado, que teria como contas o ativo, outros ativos, né, de R$ 820, outros passivos de 150, patrimônio líquido de 540, chegando assim e o resultado, né, chegando assim ao total também de R$ 820. Tranquilo? Beleza. O lançamento letra A representa a eliminação do dividendo a receber, que estava contabilizado nos livros da holding, contra os dividendos a pagar, que estava contabilizado nos livros da subsidiária SA. O lançamento de letra B representa a eliminação do investimento que estava contabilizado nos livros da holding, né, contra o patrimônio líquido da subsidiária, sem computar o resultado do exercício, e contra o resultado de equivalência patrimonial. Ou seja, só para frisar, ficar bem claro, os dividendos a receber eu eliminei com os dividendos a pagar, e essa conta investimento eu
Eliminei, tá? Utilizando como contrapartida o patrimônio líquido da subsidiária, bem como a receita de equivalência patrimonial, porque no patrimônio líquido da subsidiária não estava ainda, né, levando em consideração o lucro obtido no exercício, que é os R$ 45, por isso que eu fiz os lançamentos de forma separada. Observações. Note que o patrimônio líquido consolidado é igual ao patrimônio líquido da holding. Vamos ver se isso é verdade. Patrimônio líquido consolidado igual ao patrimônio líquido da holding. Qual que é o patrimônio líquido da holding? R$ 540. Qual que é o patrimônio líquido consolidado? R$ 540. Ok. É a outra observação que tinha. O resultado consolidado também é igual ao resultado da holding SA, havendo somente substituição da receita de equivalência patrimonial, desculpa, da receita de equivalência pelos montantes das vendas e despesas operacionais apurados pela subsidiária. Vamos ver se é verdade que o resultado apurado na holding é igual ao resultado consolidado. Qual que é o resultado da holding? Como é que nós fazemos para saber qual foi o resultado? Nós olhamos a DRE, tá? Então vamos fazer uma continha. Holding, R$ 470. Menos 385 de despesas operacionais, mais R$ 45 correspondente à receita de equivalência patrimonial. Chegando assim a um resultado, um lucro de R$ 130. Então lá ele dizia que o resultado da holding equivale ao resultado consolidado. E qual que é o resultado consolidado? É esse daqui. 655 menos 525 igual a 130. Mesmo valor que nós encontramos no resultado da holding. Né? Parece mágica, mas é muito melhor que mágica. Isso é contabilidade. Então, o que nós tínhamos de material para hoje, pessoal, é isso, tá? Nós vimos aqui os lançamentos da consolidação quando a participação é integral, tá? Nós vamos fazer exercícios com isso para frisar melhor. E na aula que vem nós também vamos fazer a consolidada parcial, que eu considero um pouco mais difícil do que essa, tá? Mas se nós pegarmos bem o conceito da integral, a parcial, um pouco de dificuldade, a gente também vai conseguir pegar, tá bom? Então, obrigado pela atenção e até a próxima aula.